Amém. Jesus é o Senhor. Nós ainda vamos ver algo sobre a ressurreição. Por que estou falando isso? Porque a ressurreição é uma das verdades mais importantes da Bíblia, mas é uma verdade pouco compreendida por nós. Nós achamos que conhecemos. Nós achamos que sabemos. Para nós o negócio é o seguinte: morreu, ficou vivo, é ressurreição, não é isso? Esse é o conceito mais simples. Mas nós vamos ver na Bíblia como foi que o Senhor Jesus começou a abordar esse tema da ressurreição com os seus discípulos. Daí nós vamos compreender por que Paulo, em 1 Coríntios 15, mostrou e tocou nesse assunto tão importante. É uma verdade que pode mudar nossas vidas e mudar o nosso viver. Nós sabemos que, conforme registro nos evangelhos, o Senhor 3 vezes mencionou a questão da sua morte e ressurreição aos discípulos. Eu gostaria daí de ver junto com os irmãos essas 3 vezes. Em que circunstância isso ocorreu e que ponto o Senhor enfatizou e também qual foi a reação dos discípulos. Eu creio que é muito importante nós termos essa visão e percepção. Por quê? Porque ao olharmos para isso, nós nos vemos, principalmente quando nós olhamos a reação dos discípulos. O Senhor, de acordo com o Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus começou a falar sobre a ressurreição em Mateus 16. E preste atenção, em Mateus 16, depois que ele perguntou aos discípulos quem ele era, e Pedro haver recebido a revelação de que o Senhor Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e também depois de ter Cristo revelado a igreja para Pedro, a Bíblia diz em Mateus 16, 21, diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Então, nós precisamos perceber que, depois de ter revelado Cristo e a igreja, depois do Pai ter revelado quem o Senhor Jesus era para Pedro, e o Senhor Jesus ter revelado a igreja, aqui diz, desde esse tempo, foi aí que começou. Então, nós precisamos saber algo ligado à revelação da ressurreição. Quer conhecer a ressurreição? Primeiramente tem que conhecer Cristo. Sem o conhecimento de Cristo, não há o conhecimento da ressurreição. E ainda mais diz assim, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos. Essa verdade da ressurreição, essa realidade, era algo que precisava ser mostrado. Era algo que precisava ser revelado. E o Senhor, e aqui diz, começou a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário. Então, havia necessidade de um processo
Qual era o processo? Seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E o Senhor Jesus diz, isto é algo necessário. Agora, o que nós sentimos e nós achamos? Nós sempre fazemos a seguinte pergunta, é necessário? Não é? Dentro da experiência das coisas que nós temos que passar, sempre é necessário. Aqui o Senhor Jesus mostrou o que ele iria passar e disse, é necessário. Em Marcos 8:31, nós temos a porção paralela à de Mateus 16:21. Diz assim, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Isto ele expunha claramente. Então, e Marcos nos mostra que também, exatamente depois que houve a revelação de Cristo e a igreja, começou ele a ensinar-lhes. Então, o Senhor começa a ensinar algo aos discípulos a respeito do processo que ele deveria passar. E aí, em Marcos 8 também, mostra o quê? Então, Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Preste atenção, o Senhor Jesus estava mostrando, é importante, é necessário. Mas qual foi a reação dos discípulos? De acordo com Marcos 8:31, Pedro começou a reprová-lo. E, de acordo com Mateus 16, também diz assim, tem compaixão de ti, Senhor. Quer dizer uma coisa, os discípulos não estavam aprovando. Apesar do Senhor Jesus haver dito, é necessário. Mas os discípulos, não, o que é isso? Isso aconteceu com você? Nas 3 porções, Mateus 16, Marcos 8 e Lucas 9, 22 fala, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Então, nós podemos ver que, depois da revelação de quem Cristo era, Cristo começou a mostrar aos seus discípulos a necessidade dele passar um processo. E nós sabemos que esse é o processo ligado à nossa redenção, certo? Então, mas o Senhor tinha que passar por isso. Era necessário, apesar da reprovação dos discípulos. Os discípulos não achavam que era necessário, e os discípulos, principalmente Pedro, começou a reprovar o Senhor. E é claro que o Senhor falou para Pedro, chamou ele até de Satanás, a ré da Satanás. Bom, então essa foi a primeira ocasião que o Senhor Jesus falou da ressurreição para os seus discípulos. Agora, na segunda vez que falou, está registrado em Mateus capítulo 17, versículo 22 e 23. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Então, na segunda ocasião, o Senhor falou com eles na Galileia e falou que ele deveria passar por esse processo, sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Os discípulos ouviram e ficaram tristes. Eu quero que os irmãos observem a reação dos discípulos. Certo?
Na primeira vez, houve reprovação. Aqui, eles se entristeceram. Essa segunda ocasião, de acordo com a narrativa de Marcos, está em Marcos 9, versículos 30 a 32. Diz assim: tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Você vê, o Senhor falou pela segunda vez, por ocasião da passagem pela Galileia, mas eles não compreenderam. Irmãos, você acha que é fácil compreender a ressurreição? Não é. Por isso nós não podemos tomar isso de uma maneira leviana. Os discípulos não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Quer dizer, não compreendiam. Sim, quem tem coragem de perguntar para o Senhor Jesus? Hoje você compreende? Nós temos que perguntar para o Senhor. Não precisamos ter medo. Senhor, se você está falando, eu não estou compreendendo, você tem que falar para mim. Você tem que revelar para mim. E olha só, a mesma passagem, de acordo com Lucas, está em Lucas 9, 43b a 45. Como todo, eu quero que os irmãos vejam agora essa narrativa de Lucas. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia. Então, olha só, no momento em que estava todo mundo maravilhado, olha as coisas que o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo grandes sinais, né? Daí o Senhor disse para os seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Preste atenção, o Senhor disse assim: eu vou falar algumas coisas, e essas palavras que eu vou falar, vocês têm que fixar nos seus ouvidos. Significa que vocês não podem esquecer. Essas palavras têm que estar fixadas nos seus ouvidos. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Olha só, no momento que estava todo mundo maravilhado com o que Jesus está fazendo. Parece que Jesus queria estragar a festa deles, né? Olha que coisa tremenda, uau! Estava todo mundo maravilhado. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês, e vocês têm que fixar isso nos ouvidos. Significa, tem uma outra tradução que diz, essa palavra tem que penetrar profundamente nos seus ouvidos. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a respeito. Por que não entendiam? Por causa dos seus conceitos. Por que não compreendiam? Por que estava encoberto? Porque estavam fixados nas suas próprias ideias. E na maneira do homem ver as coisas. Você pode ver que em Mateus 16, quando o Senhor Jesus repreendeu a Pedro, chamando Satanás, ele disse: tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você não cogita as coisas de Deus, você cogita coisas dos homens. Significa que quando nós ficamos cogitando das coisas do homem, nós não conseguimos compreender as coisas de Deus. Então, a questão de olhar a ressurreição, nós precisamos olhar do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista do homem. Eles não entendiam, eles não compreendiam
compreendiam e tinham medo de interrogar. Aí nós temos a terceira vez que o Senhor fala. Está em Mateus 20, versículos 17 a 19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, isso é, subindo para Jerusalém e ocorrer tudo aquilo que ele havia predito, chamou à parte os 11 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Preste atenção. O Senhor não só falou em todas essas vezes que ele ia morrer, mas ele sempre concluía dizendo assim: eu vou ressuscitar. Os irmãos estão compreendendo? Marcos 10, 32 a 34, narra essa mesma situação. Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Eu quero que os irmãos percebam esse fato. O Senhor estava subindo para Jerusalém, indo para a morte, certo? Ele ia adiante dos seus discípulos. Ele não ia atrás, ele ia adiante. Quem tem medo, fica para trás. Quem não tem medo, vai na frente. Esses se admiravam e o seguiam, tomado de apreensões. O que será que vai acontecer com a gente? Não é? Olha, a gente não consegue se ver nesses trechos da palavra. O Senhor falando coisas para nós e nós não compreendendo nada do que Ele fala. As nossas reações ainda são tão naturais, tão cheios dos nossos próprios conceitos. Aqui seguiam tomado de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhe as coisas que lhe deveriam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Preste atenção, amados irmãos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós precisamos ouvir a palavra toda. Não só uma parte. Precisamos ouvi-la toda. E em Lucas, na porção equivalente, Lucas 18, 31 a 33, tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém. Preste atenção, diz assim: vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido, e depois de o açoitarem, tirarem a vida. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Aqui, nessa porção, ele mostra o quê? O que vai acontecer está escrito na palavra. Vai se cumprir o que foi dito na palavra de Deus. Está vendo? Não era agora somente alguma coisa que o Senhor Jesus estava falando, era algo que estava escrito na palavra de Deus. E aqui diz: eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Eu quero perguntar para vocês: o Senhor Jesus, quando
falou essas palavras para os discípulos, ele usou palavras especiais? São essas mesmas palavras que nós estamos lendo na Bíblia, não é? Você compreendeu o que está aqui, o Senhor Jesus está falando? Como é que os discípulos não compreendiam? Então aí nós temos que fazer a pergunta, nós compreendemos de verdade? A questão é, nós compreendemos de verdade? Ok. A Bíblia nos relata algumas partes ligadas à ressurreição. Vamos dar uma olhada. Aí o Senhor Jesus depois passou tudo, né? O Senhor Jesus morreu, daí ele ressuscitou, né? Eu quero fazer a seguinte pergunta. Dos discípulos, qual deles que disse assim, o Senhor Jesus disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Vamos lá ver ele ressuscitar. Alguém fez isso? Não. Maria foi para ungir. Teve algum discípulo que diz assim, ele disse que ia ressuscitar. Vamos lá. Teve algum? Irmãos, quem crê que Jesus vai voltar, levanta a mão. Tá. Você está vivendo como Jesus fosse voltar agora? É a mesma coisa. Está vendo? Nós não compreendemos. A gente ouve, acha que sabe. As realidades espirituais devem ser tocadas com o Espírito, para que se tornem reais. A reação dos discípulos era uma reação como se o Senhor não fosse ressuscitar. Não é assim? Qual deles que ao ver Jesus sendo crucificado falou, daqui a 3 dias nos vemos? Algum deles falou isso? Todo mundo fugiu, não é? O Senhor não disse que ia ser perseguido e ia sofrer? Eles deveriam se lembrar, não é? O Senhor Jesus falou que ia acontecer, está direitinho. Se está cumprindo tudo agora, depois de 3 dias ele vai aparecer. Nós vamos encontrá-lo. Mas não teve nenhum. Nós estamos falando da volta do Senhor. Quantos estão se preparando de verdade? Nós sabemos tudo. Quantos sabem que precisa usar o Espírito na reunião? Quantos sabem? Todos sabem. Mas quantos usam? Compreende o que eu quero dizer? Lucas 24 tem um relato muito interessante. Lucas 24. A partir do versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Por quê? Porque iriam ungir o Senhor, tá certo? Com aqueles ungüentos, tá bom? Então, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Mas, irmãos, eles estavam procurando entre os mortos aquele que vivia. O que significa procurar, buscais entre os mortos ao que vive? Porque para eles, Jesus ainda estava morto, quando na realidade Jesus havia ressuscitado.
Os irmãos entendem? Nós vivemos como Jesus estivesse morto, ou nós vivemos como Jesus estando vivo? Como Jesus que está vivo? Jesus está vivo ou está morto? Mas a nossa vida, nós vivemos como Jesus está morto, ou como Jesus estando vivo? Eu quero contar, já contei várias vezes a história de Martim Lutero, né? Ele estava debaixo daquela perseguição toda, coisa, ele estava numa tristeza profunda, cabisbaixo já vários dias, e a esposa dele apareceu de luto, vestiu de luto, né? Daí o Martim Lutero olhou para a esposa toda de preto e disse: que é isso? Estou de luto. Luto por quê? Deus morreu. Cala a boca, o que é isso? Como é que você ousa falar isso aí? Daí a esposa falou para ele: se Deus está vivo, por que está desse jeito? Irmãos, eu quero perguntar: o Senhor Jesus está vivo ou morto? Se ele está vivo, por que está desse jeito? Você compreende o que é tocar a realidade da ressurreição? Como eu posso viver como se Jesus estivesse morto? Sem esperança, reclamando, murmurando? Enquanto ele está vivo, ele venceu. Porque buscais entre os mortos ao que vive, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Aí foi que se lembraram. Mas o Senhor já não havia dito para ele: eu vou falar umas palavras que tem que ser fixadas nos ouvidos. Mas ouviram? Não ouviram. Outro ponto de realidade espiritual. O Senhor Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. O Senhor Jesus está aqui ou não está aqui essa noite? Tá. E você está reunindo aqui, a sua participação na reunião nessa noite aqui, é como se ele estivesse presente ou não estivesse presente? Você louvou de verdade o Senhor nessa noite quando nós cantamos? De coração mesmo? Eu disse assim: eu estou louvando e o Senhor está aqui, está ouvindo. Então, observe a questão da realidade espiritual. Gostaria de mostrar para os irmãos o que os discípulos, logo no início em Atos, o que eles pregavam. Atos, capítulo 2, versículo 32. Pedro falou, né? A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Por que que esses fatos são importantes? Por que que é necessário essa ênfase? Porque naqueles dias, todo mundo comentava o quê? Jesus morreu. Não foi? Tinha sido crucificado. Todo mundo estava ali vendo. Jesus morreu. Estava na boca de todo mundo. E agora tem um grupo de meio malucos ali falando que Jesus ressuscitou.
A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Atos capítulo 3, versículo 15. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. A ênfase, ele ressuscitou, nós somos testemunhas. Você é testemunha de que Cristo está vivo? Ou a sua vida é um testemunho de que Cristo está morto? Atos capítulo 4, versículo 10. Tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Atos capítulo 10. Versículos 39 a 41. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Você pode ver, esse grupo de discípulos mesmo que não tinham compreendido a ressurreição, agora eles tinham compreendido, tinham tocado, era testemunha. E em todo lugar eles falavam, ele está vivo. Meu Senhor está vivo. Esse é o testemunho deles. Esse não deve ser o nosso testemunho hoje. Nosso Deus está vivo. Atos 17. Versículo 16 em diante. Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo que perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que, você sabe, ali Paulo diz que tinha altar para tudo quanto era Deus, não é isso? Tinha altar ligado ao Deus da fama, Deus da humildade, Deus disso. Então, eles achavam que Paulo, alguns estudiosos dizem que o que esses gregos estavam pensando é que Paulo estava pregando ao Deus Jesus e a deusa ressurreição. Né? Essa era a compreensão deles de acordo com a cultura deles. Então nós podemos ver como a cultura humana influencia na compreensão dos fatos. Tira da realidade. E olha só, o versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos na outra ocasião. Você estava falando tudo bem, mas você falar ressurreição, brincadeira, depois a gente conversa, não quero mais saber. É difícil perceber a realidade da ressurreição com a mente humana.
Versículo 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Aleluia. Tem aqueles que creem, né? Louvado seja o Senhor por isso. Então, vamos agora para 1 Coríntios 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, ou estáis sendo salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Versículos 13 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, quero que os irmãos toquem aqui em 2 pontos. No versículo 3, vos entreguei o que eu também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, primeiro ponto que devemos prestar atenção é o que a palavra de Deus nos diz. Segundo ponto é a experiência dessa palavra, que consiste no seguinte, no versículo 5. No 4 diz, ressuscitou, versículo 5, apareceu a Cefas. Significa, teve gente que viu. Não é? E no final ele diz, também foi visto por mim. Uma coisa também eu quero falar para vocês, eu já compartilhei no passado, na década de 60, no início da década de 60, houve uma corrente no meio dos intelectuais falando a seguinte frase, Deus morreu. Por quê? Diz assim, estamos já numa civilização, numa cultura que não precisa de Deus. Porque a maneira do homem ver, que o homem vê é o seguinte, Deus é uma necessidade humana. E tem muitos que até hoje falam, cada um faz o seu próprio Deus, né? É interessante, nós somos feitos por Deus, nós não fazemos Deus. Então tinha aquela frase, apareceu até na revista Time. Eu me lembro, meu pai assinava a revista Time, vinha dos Estados Unidos, né? E a capa era uma capa preta, com um título assim, Está Deus Morto? Daí eles perguntaram para o Billy Graham, né? Um famoso evangelista, naquela época, né? Realmente estava no auge da fama. Tá todo mundo falando que Deus morreu. O que você tem a dizer a respeito disso? Ele disse, morreu? Quem disse que morreu? Eu falei com ele agora mesmo, 1 minuto atrás eu estava falando com ele. Quem disse que ele morreu? Isto é experiência, entendeu? Não é assim, de mente. É experiência. Eu vi, eu toquei, eu ganhei. Por que Paulo escreveu isso aos Coríntios? Porque tinham pessoas ali falando que Cristo não tinha ressuscitado. Mas
versículo 20 de 1 Coríntios 15. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou ou não? Cristo ressuscitou. Isso tem tudo a ver com a minha vida. Não tem a ver com a sua vida? Influencia ou não a sua vida? O fato de Cristo ter ressuscitado. Aqui fala da vitória. Por quê? Porque Cristo foi aquele que entrou no Hades e saiu. Nunca alguém havia saído do Hades, né? Cristo saiu. Ele venceu a morte. E aqui diz no versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Mas graças a Deus, Cristo ressuscitou. E tem uma experiência nossa, que é nossa experiência de batismo. Nós morremos e ressuscitamos com o Senhor. Não é? Eu morri e ressuscitei com o Senhor. Essa é a realidade espiritual. Não é algo ligado nesse primeiro momento à nossa carne. É a realidade espiritual. E por que é importante conhecer a ressurreição? 1 Coríntios 15, 50 diz, isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Cristo ressuscitou. E aí Paulo, ele, no versículo 54, diz, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabe de uma coisa? Voltando agora para 1 Coríntios 15, depois que Paulo fala de que ele também havia visto o Senhor, os versículos 9 e 10 falam o seguinte, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Porque foi por meio da morte, da ressurreição, que o Senhor depois ascendeu aos céus e foi glorificado. Então vamos dar uma olhada em Evangelho de João, capítulo 7. Versículos 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento
não fora dado, no original não era, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quando que Jesus foi glorificado? Quando ele ressuscitou, ascendeu aos céus. Tá certo? Então nós podemos ver que essa questão hoje de nós termos o Espírito é algo intimamente ligado à ressurreição. Nós temos o Espírito hoje em nosso interior. Isso é grande prova da ressurreição em nossas vidas. Como é que você sabe que Jesus ressuscitou? Porque hoje ele vive dentro de mim. Se estivesse morto, não estaria vivendo em mim. Qual é o nosso testemunho? Hoje ele vive em mim. Porque ele morreu, ressuscitou, tornou-se o Espírito que dá vida. E hoje habita em meu interior. Qual é a melhor maneira de falar que nós cremos na ressurreição? É usarmos o nosso Espírito. E aí nós ganhamos, obtemos toda essa realidade. Por isso que Paulo fala, pela sua graça sou o que sou. Eu fiz mais, mas não fui eu, foi a graça de Deus comigo. Esse é o sinal, é um marco da realidade dessa ressurreição em nossas vidas. Como pode uma pessoa como eu se tornar um filho de Deus? Não é verdade? Como podemos nós hoje amar e servir ao Senhor nesse mundo? Só baseado nessa ressurreição. Então, a questão toda que devemos tocar é a ressurreição só uma doutrina para mim ou é uma experiência viva? Se eu creio na ressurreição, meu testemunho é: meu Senhor está vivo. Acho que 2 anos atrás eu fui visitar Israel, né? Daí nós fomos no lugar, no suposto túmulo. Porque tem diferente, uns dizem que é no lugar, outro dizem que é um outro lugar. Mas nós fomos no lugar que realmente, hoje, porque desmoronou parte, a montanha tem a forma de caveira mesmo. Você olha claramente, a forma de caveira mesmo. E lá tinha um túmulo, né? Então, nós vamos visitar aquele lugar, né? E lá tem uma placa. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Não interessa se é aquele lugar ou não. Entende? Se foi ali que ele foi sepultado ou não. Isso aí não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: ele ressuscitou. Ele não está num túmulo. Nosso Senhor é vivo. E aí é uma coisa interessante, né? Pessoas de diferentes línguas cantando aquele hino, né? Porque ele vive, né? No amanhã. Tá certo? Então, observe uma coisa, amados irmãos. O que é a ressurreição para nós? Como essa ressurreição se manifesta em nossa vida? Eu estava lá na África, naquele vilarejo, e
tem pessoas que perguntam: como é que você pode se importar com a gente? O que faz você se importar com a gente? O que me faz importar com eles? É o meu Senhor, não é? Eu ganhei a vida dele. É porque ele ressuscitou. Então, irmãos, é hora de entrar nessa realidade. O título da mensagem de hoje seria ainda como lidar com dinheiro, né? A questão das ofertas. Quando nós compartilhamos essa mensagem, foi falado, né? Só quem vive na esfera da ressurreição não é escravo do dinheiro, porque não está preso no mundo, está ligado aos céus. Não é assim? Se eu fico preso a esse mundo, é porque eu não conheço a ressurreição. Se eu conheço a ressurreição, a minha prioridade muda. Qual é a prova disso? É o livro de Colossenses, capítulo 3. Olha só o que esse versículo diz. Versículo 1. 3:1, Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Qual é a característica da ressurreição manifestada em nós? Pensar, buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto e não as que são da terra. Por quê? Porque morrestes. Eu já morri para esta terra. A realidade da ressurreição me liga aos céus. Me liga ao Senhor. Por isso que ele diz, portanto, se fostes ressuscitados, aqui fala de experiência. Não é doutrina, é experiência. Nós estamos nessa primeira reunião ministerial do ano. Vamos viver esse ano na ressurreição. Tocando a realidade do que Cristo fez e do que Cristo é. Amém? Usando o nosso espírito. Vendo as coisas que os outros não veem. Percebendo as coisas que os outros não percebem. Por exemplo, a realidade de Cristo estar hoje aqui. Isso é só um conceito ou é uma percepção espiritual? Você já viu criança fazendo bagunça? Você diz, ó, seu pai, vou chamar seu pai. E ele não está vendo, o pai dele está nas costas dele, né? Ó, seu pai vai ver, meu pai não está aqui. Então, olha para trás, quando olha para ver o pai. Se bem que hoje já não faz tanto diferença. No passado fazia, não é? Hoje até fica pior, né, às vezes. Mas no passado fazia. Irmãos, toda vez que você chegar na reunião, lembre-se, o Senhor está aqui. Ele quer ouvir o seu louvor. Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer a sua atenção. Isso é você conseguir ver o que os outros não conseguem ver. Porque você toca numa realidade espiritual. Amém? Que o Senhor nos dê essa realidade. Nos introduzindo, nos saindo da esfera dessa terra, nos levando à realidade celestial. E isso é possível pela experiência da
ressurreição. Que o Senhor nos abençoe por isso, tá bem?